Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre acoplamento e é um tipo de acoplamento específico, eu já falei aqui no canal que chama de acoplamento mental, que é aquele acoplamento que ele não está explícito no código. Então, basicamente, você faz uma lógica dentro de um método que você implementa e por saber daquela lógica que você implementou, você toma uma atitude no ponto onde você chama aquele método. Beleza? Eu vou exemplificar isso aqui para você, porque é um problema que eu caí e eu vou propor aqui uma ideia que eu ainda estou refletindo e tudo mais, porque ela não é característica da linguagem que eu mais programo, que é a linguagem Java. Beleza? Então vamos lá, para não tomar muito seu tempo aí. Então se liga, olha aqui. Olha o exemplo aqui de código. Eu tenho aqui uma classe que faz um cálculo de provisionamento, de pagamento e tudo mais, beleza? Mas basicamente a parte importante é essa daqui, ó. Eu chamo um método que me retorna uma lista de compra que tem as transações carregadas. E aí, para cada uma dessas compras com a transação carregada, eu preciso calcular um novo provisionamento. Provisionamento de pagamento. Eu preciso saber, quanto é que eu vou repassar para quem tinha um produto que foi comprado, quanto é que vai ficar de taxa para a empresa, para o marketplace e por aí vai, enfim. E aí eu calculo esse provisionamento e depois que eu calculo aqui, esse provisionamento, eu venho aqui e falo assim, poxa, agora eu quero persistir esse provisionamento. E aí aqui embaixo, eu tenho uma chamada utilizando um framework aqui do mundo Java que chama Hibernate, beleza? Aqui, eu estou invocando um método de uma interface que chama Int Manager, que chama Merge. Então, basicamente, eu acesso o objeto compra, que é a minha entidade de verdade, que está dentro daquela compra carregada, e eu falo assim, merge essa compra. O que o merge faz aqui no Int Manager? Ele pega o estado, desse objeto aqui e agora sincroniza lá, no banco de dados na hora do commit. Então ele vai pegar isso daqui e vai falar, olha só, eu quero agora atualizar, as tabelas, enfim, que de alguma maneira estão envolvidas com essa entidade. E eu quero que você reflita o estado dessa entidade, nessas tabelas que existem por aí. A questão aqui é a seguinte, eu deixei até aqui, o meu comentário sobre a casca de banana que eu mesmo caí e obviamente que eu não percebi na hora que eu codei, eu só percebi depois quando eu estava refletindo sobre a solução. Como que eu sei que eu tenho que atualizar o estado da compra que está aqui dentro dessa compra com transação carregada? Como que eu sei disso, Eu só sei porque eu codei, o método calcula provisionamento e eu que estou chamando esse método. Então, esse é o acoplamento mental. É quando você tem uma chamada, uma atitude no seu código ali, uma ação que você faz no seu código, que aquela ação só faz sentido porque existe um detalhe de implementação que você sabe. Se eu desse esse código aqui, para uma pessoa, aqui, vou apagar essa linha. Eu falo assim agora, olha, vou apagar também essa linha aqui. Agora você precisa gravar esse provisionamento no banco de dados, que aí faz parte, do caso de uso. Aqui, eu preciso que o novo provisionamento seja gravado no banco de dados. O máximo que ela poderia fazer era chamar o método persist do Int Manager para persistir aí, esse provisionamento. É isso. Ela não tem como saber mais coisas para fazer. Não existe o que saber, não tem o que saber aqui, Então, essa linha aqui, ela ia chamar, porque para gravar esse treco aí no banco de dados, tem que chamar essa linha. Mas essa linha aqui, ela não ia chamar. Essa linha aqui é a linha que você deixa quando você troca de equipe, quando você sai do seu trabalho e deixa o código lá na empresa, para a empresa ter que lidar com aquilo. Essa é a linha que outra pessoa chega e ela não entende porque aquilo está ali. De vez em quando ela apaga, de vez em quando ela vai me mover para outro lugar e vai dar problema. E não é tão trivial de você sacar. Beleza? Então, o que eu pensei aqui, que eu poderia fazer? Eu pensei que se esse método aqui, calcula aprovisionamento, está alterando o estado de um objeto lá dentro, ele deveria explicitar que essa alteração de estado
aconteceu. Porque se isso é explicitado, quem está invocando esse método agora sabe, poxa, esse método altera estado. Logo, eu posso querer fazer alguma coisa em função dessa alteração de estado que aconteceu. Beleza? Então, quais estados foram alterados aí dentro e tudo mais? Difícil saber. Então, o que foi que eu pensei? Imagina que agora, de novo aqui, né? É só uma ideia, e essa ideia aqui, né? Foi inspirada na linguagem Rust. Maurício Anishi, que também que divide aqui comigo, né, a responsabilidade aqui do Deficiente, me mandou um trecho de código em Rust, que eu infelizmente não guardei, eu não achei na documentação de maneira fácil, que quando você passa um parâmetro para uma função, se eu não me engano, por default, se eu não me engano, talvez não seja por default, talvez seja você que tenha que dizer, mas eu acho que é por default, um parâmetro, ele não pode ser, o estado daquela referência não pode ser alterado. E aí, né, para quem programa em Java especificamente, é muito diferente de usar o atributo, o modificador final. Final numa variável quer dizer que aquela variável, né, não pode ser reatribuída. Mas não poder ser reatribuída não impede que você invoque métodos naquela referência que eventualmente altere o estado daquela referência. Então, assim, o final é quase como se fosse uma coisa muito superficial, uma feature até meio inútil no final das contas ali, né? Ela dá um sinal, mas que não serve para muita coisa, para ser bem sincero, né? Pelo menos na minha opinião, obviamente, né? Então, como é que eu posso ajudar quem está chamando o meu método? Então, eu gosto muito dessa linha de design que é explícito, de design, né, que guia as decisões de quem está chamando suas coisas e tudo mais. Então, aqui, inspirado no Rust, infelizmente eu não estou codando aqui em Rust, não tenho planos nesse momento de começar a escrever softwares e tudo mais, softwares padrões que nem eu escrevo em Rust. Mas na época eu não vou escrever em Rust, que eu não posso me inspirar, beleza? Então, aqui, esse método poderia retornar algo como se fosse assim, ó. Uma abstração chamada state changed, sei lá qual que poderia ser o nome, mas eu sei, a ideia é, agora ele me retornou um treco aí, que eu sei que estados foram alterados. Não sei de quem, não sei quantos e tudo mais. Então, na hora que eu fosse salvar aqui, eu ia pegar, né, o objeto em si que eu queria retornar, então esse state changed poderia ter um método que chama get, né, que ia ser tipado aqui com provisionamento, então eu quero persistir essa parada, mas eu agora sei que coisas foram alteradas. E aí, essa abstração pode evoluir, beleza? Mas nesse momento, o que é que talvez eu pensasse aqui? Talvez. Fala assim, caramba, o que é que eu tenho aqui que pode ser alterado? Eu tenho essa compra com transação carregada. Então, eu poderia fazer assim. Novo provisionamento, né, que na verdade agora é uma referência para um objeto do tipo state changed. Então, if changed aqui, sei lá, podia botar assim, né? Compra.class aqui, então, agora aqui, né? Se isso foi alterado, execute esse lambda aqui. E aqui dentro eu poderia fazer o que eu quisesse. Nesse caso aqui, compra com transação carregada, de fato, não foi alterado. Então, o código que eu botasse aqui, né? Imagina que fosse qualquer código aqui, né? Eu vou deixar aqui um sysout aqui, mas poderia ser qualquer código. Uma outra possibilidade, de novo, estou só compartilhando uma ideia que não está acabada. Pode ser, obviamente, melhorada aí. Uma outra possibilidade aqui, né, se eu estivesse codando caramba, eu aqui, né, essa compra com transação carregada tem uma compra. Se ele está dizendo que algo foi alterado e eu sei que compra é uma entidade, então eu poderia vir aqui, ó, compra.class. Se compra foi alterada, cadê o treco aqui? Eu agora quero mergear aqui a compra. Eu percebo que assim, qual que foi a coisa importante aqui? Agora, existe uma sinalização que algo foi alterado. Se algo foi alterado, eu agora posso agir em cima dessa informação. Por exemplo, né,
eu posso, inclusive, ir lá e ver o detalhe de implementação do método, que nem eu estava falando antes. Só que tem uma coisa muito importante, né? Agora, imagina que esse código está disponível agora dentro do sistema e esse método pode ser chamado e tudo mais. Então, agora está marcado no retorno que o estado foi alterado. Logo, eu posso querer investigar, caramba, o estado foi alterado, qual estado foi alterado e tudo mais. E essa abstração talvez possa evoluir para facilitar, né, a descoberta aí do que foi alterado, beleza? Uma outra coisa que talvez pudesse fazer é aqui, né, no calcula aprovisionamento, que eu estou delegando aqui no Javadoc da parada, aqui tem, por exemplo, tem uma marcação de documentação que é o throws, quando você fala que lança exceptions. Eu poderia ter uma outra marcação, que não existe aqui, né, de state changed, e eu poderia dizer, sei lá, né, que uma compra, aqui, né, compra foi alterada. Aí aqui depois eu poderia, né, se eu mudasse em outras coisas, outras referências, eu poderia, né, também colocar ali. Imagina que essa lógica aqui, ó, que está dentro da compra, se fosse uma lógica que envolvesse mais objetos e tudo mais, poderia estar dentro de um serviço de domínio, vamos supor, né? Uma classe que vai chamar outras ali, né? Das suas entidades e não sei o que, por aí para espetacular. E no state change você poderia acessar, caramba, esse cara aqui, né? Essa abstração aqui, esse serviço de domínio, por exemplo, está mexendo nisso, nisso e nisso. Então agora eu vou querer, né? Garantir que o estado que está nesse treco aqui está agora refletido no banco de dados e tudo mais. Então, assim, eu quis compartilhar porque, de novo, a gente cai nessas situações e de vez em quando a gente cai e não percebe. Mas depois, quando você vai refletir sobre o código, você fala, caramba, aqui eu deixei vazar um acoplamento mental, como é que eu posso cuidar dele agora? Uma outra coisa que eu poderia fazer era, talvez, o método calcula aprovisionamento, poderia não alterar o estado daquela compra e tudo mais. Ou eu poderia botar no nome do método calcula aprovisionamento que altera o estado. Enfim, né? Eu fico menos ligado em, será que tem o melhor jeito de fazer? Talvez tenha, mas de vez em quando você não sabe o melhor jeito de fazer, você pode tentar, né, se proteger de N maneiras diferentes para facilitar a manutenção futura daquele código que você está escrevendo agora. E, obviamente, né, que pensando na empresa, imagina que a pessoa sai e tudo mais, mas o código fica. Então, para a empresa é importante que esses atalhos sejam pensados quando você está codando, e as empresas em geral valorizam isso daí, né? Então, aqui, né, foram algumas opções. A opção de, se você programasse em Rust, você não teria esse problema ou algo do gênero. Fala assim, então, eu não posso, né? Mexer ali no Rust. Mas aí poderia ser, né, sei lá, o seu código poderia ser imutável, eu sei, mas poderia, né? Mas o meu sistema não é imutável, meu sistema é mutável, as coisas vão acontecendo e eu vou alterando o estado aí, né, do sistema e tudo mais. Então, essa solução, eu vejo que ela tem um caminho interessante. Obviamente precisa facilitar o uso. Então, como que eu sei, né, que eu vou testar a compra? Como que eu sei que eu vou testar isso daqui? Ainda fica muito na mão de quem está chamando a API. A única coisa agora que ela tem é que agora ela sabe que um estado foi alterado. Então ela pode investigar aí sobre isso, né? Eu poderia retornar, sei lá, né, uma lista de objetos aí com o estado alterado, por exemplo, no state changed, e aí eu poderia fazer uma lógica sobre isso e tal, né? Uma outra possibilidade, tem que refletir mais para ver se dá para refinar isso daí, tá bom? Mas, de novo, assim, acho que a coisa mais importante aqui é você ficar ligado nesse lance do acoplamento mental, porque isso vai acontecer. Vai acontecer. Em qualquer tipo de software que você esteja participando aí, vai ter hora que você vai codar o método, a função, e vai codar a chamada. E aí você provavelmente faz parte da coisa nossa, né, do ser humano ali, e fala assim, caramba, eu sei que eu fiz isso, então logo como eu sei que eu fiz isso, eu vou chamar desse jeito aqui. E aí, se você ficar cada vez melhor em perceber isso, você vai entregar um código que facilita cada vez mais a manutenção, tá bom? Mas era isso que eu queria compartilhar. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também com a educação. Eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Mas era isso.